Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores, aos mentores que guiam o estudo, gratidão por mais uma noite de compartilhamento, gratidão pelo aprendizado. Inspira, Senhor, Eni, para que ela tenha facilidade em nos transmitir o resultado dos seus estudos e que possamos nós também absorver tudo que aqui será passado, tudo que aqui será trocado. Que tenhamos uma noite de paz, harmonia e bons frutos. E que assim seja, graças sempre a Ti, Senhor. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos. Uma boa noite aos que estão podendo estar aqui, que eu sei que é fora do nosso horário, mas é importante a gente estar unido, né? Gente, nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na segunda-feira, que é sobre a consciência egóica, que é de suma importância a gente entender a dinâmica da nossa consciência para que nós possamos mais facilmente se autoconhecer, que é um dos objetivos da doutrina dos espíritos, o autoconhecimento, e, é claro, anexado, preso à questão da reforma íntima, porque pouco adianta a gente se conhecer se a gente não tem nenhuma pretensão de melhorar. Então, vamos lá. Nossos últimos slides, a gente embasou a questão da consciência egóica, esse assunto relacionado ao Bhagavad Gita, se havia algum assunto do ego, né, relacionado ao Bhagavad Gita. E aí a gente viu pela obra específica de Humberto Roden que, pela tradução dele, sim, o ego foi citado várias vezes como algo que nós precisamos superar, mas não suplantar. Isso é bem importante a gente entender, porque todos os conhecimentos, todos os estágios que nós experimentamos durante o processo de evolução do princípio inteligente, eles são de suma importância para a gente dar seguimento à nossa evolução. Ou seja, eles servem de base para nós construirmos novos ensinamentos, para a gente ampliar, descortinar um pouco mais os horizontes das leis de Deus, para que a gente possa compreender um pouco mais e seguir no caminho e nessa direção. Então, o ego ele não é para ser suplantado, mas sim para ele ser superado e servir de base para um próximo conhecimento, que é o conhecimento do self. E é isso que a gente precisa compreender. Boa noite a todos. Boa noite a todos. No Bhagavad Gita, lá tem uma pergunta feita, que ali o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e um guerreiro, o Arjuna. Então, é perguntado assim, como pode um homem agir sem se onerar de culpa, sem sentir culpa? E aí a resposta de Krishna é, o falso agir é um agir por amor ao ego. Então, agimos falsamente ou agimos ilusoriamente quando nós agimos embasado por essa consciência egóica. Então, ele chama isso de um falso agir, um agir por amor ao ego. O amor ao ego é um amor de condições. Quando a gente está na condição do amor egóico, a gente está na condição do amor barganha, num amor de condições, num amor de troca. E aí no Bhagavad Gita continua, mas o reto agir age por amor ao eu está com eu maiúsculo, está relacionado às leis de Deus, ao eu maior, ao nosso eu maior, ou self, numa linguagem junguiana, que significa lá onde está escrito, ou lá o nosso ponto de contato, ou o nosso ponto de união com as leis de Deus propriamente ditas, com o Pai. Porque o Pai, ele está conosco 24 horas, mas falta ainda a gente estar com Deus 24 horas.
toda a história do povo judeu, ele se embasa nesse processo de união com o Pai, que eles chamavam, ou que eles chamaram muitas vezes, né, um processo de comunhão, um processo de ligação, que eles não conseguiram fazer, na grande maioria das vezes, ou quase todos não conseguiram fazer. Só uma minoria conseguiu realizar esse processo de comunhão, esse processo de aliança, de ligação que eles chamavam. Não conseguiram. Então, quando a gente consegue encontrar as leis de Deus dentro de nós encontramos automaticamente o Pai, a manifestação do Pai dentro de nós, porque Deus se manifesta dentro e fora de nós, porque Deus está em todos os lugares. Um dos seus atributos é a onipresença. E aí continua lá a resposta. Embora através do ego, e assim a sua atividade não é culpada. Ou seja, quando a gente age através do ego, mas embasado nesse self, ou nesse eu maior, onde está escrito as leis de Deus, a gente consegue sair do processo de culpa. Isso daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes o processo de culpa na nossa vida. Por que a gente sente culpa e não arrependimento, que deveria ser um processo pedagógico natural que nós deveríamos percorrer diante do processo do erro? Esse processo pedagógico foi todo descrito de uma forma muito didática e lúcida no livro Céu e Inferno, por Allan Kardec. Ele compõe 3 passos, ou 3 estágios que são de suma importância para a gente se corrigir diante de um erro cometido. É o arrependimento, que é a tomada de consciência do erro, a expiação, que significa a palavra trazer o puro para fora. Por que trazer o puro para fora? Porque as leis de Deus estão lá escritas, conforme questão 621 do Livro dos Espíritos e 621A, mas nós esquecemos ou negligenciamos ela. Então, ela está lá. Então, é trazer esse puro para fora, trazer a predominância da vivência embasada nas leis de Deus na nossa vida. É isso que significa trazer o puro para fora. Mas para trazer agora esse puro para fora, diante de um afastamento das leis de Deus, diante de uma infração, digamos assim, das leis de Deus, nós vamos precisar passar por esse processo de expiação. E esse processo que vai nos regularizar ao caminho de Deus, à volta do caminho de Deus, é um processo embasado no mecanismo de dor. Por quê? Porque a gente negligenciou o convite do amor. Por isso aquela frase de Emmanuel que diz: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Essa frase, ela tem um profundo significado, essa frase de Emmanuel, porque ela mostra para a gente que há 2 mecanismos que vão regular o nosso processo evolutivo. Um é a dor-expiação e o outro é amor-provação. A gente escolhe, mas quando a gente comete o erro, é porque a gente já infringiu, ou se afastou, melhor dizendo, das leis de Deus, e aí a gente está jungido, a gente está entregue, melhor dizendo, ao processo, ao mecanismo da dor para a gente regularizar a nossa situação. Então, quando a gente consegue agir com o self, ou seja, mergulhado no sentido e na direção das leis de Deus, a gente não sente culpa, mas a gente sente responsabilidade diante de um erro cometido. Então, a gente vai seguir esses 3 processos pedagógicos: arrependimento, tomada de consciência, expiação, que é trazer o puro para fora, porque as leis de Deus estão escritas na consciência, precisam ser vividas. Porém, agora, esse processo vai ser através do mecanismo dor. E, finalmente, chegar ao 3º processo pedagógico, que é o processo da reparação, que é devolver à vida aquilo que eu tirei. Eu só posso devolver à vida aquilo que eu tirei mediante tendo algo para dar à vida. Então, o processo de reparação é preciso ter para poder devolver. E aí a gente consegue, mediante o processo da dor, já que foi essa a nossa opção, nós vamos conseguir, através do mecanismo da dor, que é trazer o puro para fora, que é o processo expiatório, aí vai
fazer com que a gente adquira uma bagagem interior, essa mudança interior que vai acontecer, e aí sim eu posso reparar, devolver à vida aquilo que eu tirei, porque agora eu tenho, posso devolver. Devolver através de comportamentos totalmente permeados, direcionados pelas leis de Deus, é a única forma. Ainda em Bhagavad Gita, diz assim, se o ego está sujeito às vicissitudes de nascer e morrer, porque o ego ele representa a personalidade, eu estou Enir, mas eu não sou Enir, ele é importante enquanto eu estou na dimensão material, e ele está ligado ao processo de nascer e morrer, porque o ego não é eterno, o que é eterno são as leis de Deus, é o self, é o espírito imortal. Nem por isso deves entristecer-te, ó Arjuna, que é o guerreiro que Krishna está fazendo, está realizando o seu diálogo. E aí ele continua. O eu, em letra maiúscula, é o melhor amigo do ego, embora o ego seja o pior inimigo do eu. Por quê? Porque ele não quer que o eu maior prevaleça, que as leis de Deus prevaleçam. Nós somos tão orgulhosos que a gente acha que tudo aquilo que a gente pensa sobre o universo, sobre aquilo que a gente entende de justiça, de lei, de amor e etc e tal, é muito maior do que Deus. Então, é impressionante, mas é exatamente assim que a gente age e pensa. Então, a gente não quer que o eu maior prevaleça, que são as leis de Deus. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor, porque o ego, quando ele é senhor, ele é tirânico, mas quando ele é servidor, ele é muito bom, porque ele vai nos ajudar dentro dessa dimensão da matéria, que é uma dimensão dualista, ele vai nos ajudar no processo de discernimento. Porém, ele não vai agir como um tirano, porque ele está totalmente, né, subordinado à questão do self. E aí ele vai agir, sim, como um servo. Então, o seu julgamento não vai ser um julgamento de sentença, um julgamento que inferioriza a outra pessoa, que rebaixa a outra pessoa, mas que compreende com perfeição, compreende e vive com perfeição que nós somos perfectíveis. Erramos e acertamos. É assim a nossa vida, é assim nessa dimensão. Então, por isso que Humberto Roda, ele coloca ali, o ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego. O homem plenamente realizado pela sapiência não é inimigo do mundo mental e material. A gente não é inimigo do mundo material e mental. A gente está inserido no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente está nele, mas não é dele. A gente não pertence a ele. A gente não está apegado a esse mundo, mas serve-se desses mundos como meios para atingir a sua meta espiritual. Sabe que a gente está aqui, precisa passar por essa dimensão, superá-la para conseguir seguir avante no seu processo evolutivo, consoante a sabedoria de Krishna. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Então, vamos lá. Isento de egoísmo, violência, ganância e cobiça, desapegado do eu menor e do meu, porque o eu menor gera o meu, minha. Lembra que eu falei para vocês? O nosso ego, ele foi de suma importância, a consciência egóica foi de suma importância para nos individualizarmos, precisávamos nos entender até onde era nós e onde começava o outro, fazer essa distinção, para que o processo evolutivo se fizesse. Mas, quando essa consciência ela dá nascimento, ela é uma consciência que dá nascimento pelos contrastes, pelos opostos, pelas oposições. E aí nasce a dimensão dualista. E aí nasce o eu e o tu, nasce o meu e o teu. E aí que começa todo o egoísmo se manifestar na sociedade. Porque entre eu e tu deveria existir, dentro de um processo natural, embasado na lei de Deus, deveria existir o nós, mas não existe para nós. A maioria de nós vivemos no eu. Quero eu satisfazer as minhas necessidades. Quero que eu tenha todas as minhas necessidades resolvidas, satisfeitas e equacionadas. E a do outro, bem, a do outro, se for, foi, desde que não atrapalhe a minha, mas se não foi, dane-se. É assim que a gente vive. E o mundo é regido dessa forma. A gente vê isso lá fora.
Então, vou ler aqui de novo para a interpretação. Isento de egoísmo, violência, ganância e cobiça, desapegado do eu menor, que é onde é a consciência egóica, e do meu, sereno e calmo agora, dentro de si mesmo, esse homem se torna um com Brahma, que é o Brahma, para eles, para a cultura deles, é a fonte de toda existência e consciência cósmica que permeia todo o universo. Seria mais próximo, em comunhão com Deus. Assim como Jesus Cristo está em perfeita comunhão com Deus. Foi o Espírito Cristo que teve aqui na Terra, a gente sabe isso pela literatura toda espírita, pela Revista Espírita, pela obra Caminho da Luz de Emmanuel, e pela obra de André Luiz, quando fala em evolução em dois mundos, dos co-criadores em plano maior. Então, ali a gente sabe que Cristo está em perfeita comunhão com Deus. Ele é individualizado, mas ele está em perfeita ressonância com o Pai, porque ele age totalmente e sempre embasado nas leis de Deus. Nós tentamos agir sempre na contramão da lei de Deus. Ok? Qualquer dúvida, vocês interfiram para que a gente possa dar o nosso seguimento. Vamos ver agora, depois, saindo um pouco da filosofia hinduísta, né, e caminhando mais para os trâmites da psicologia transpessoal, mais embasada na doutrina dos espíritos, que essa é a nossa proposta primordial, vamos ver qual é a definição que é dada do ego para uma visão mais espírita, que não vai contradizer, sim, nada do que foi apresentado até aqui. Só vai mostrar para nós um outro ângulo da consciência egóica, que está em perfeita ressonância, em perfeita comunhão com tudo que foi dito até aqui. Só vamos olhar sobre uma outra ótica que é de suma importância para o nosso crescimento e compreensão. Para a psicologia transpessoal, que eu retirei essa definição do livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, do Alírio Cerqueira Filho, que estuda as obras da Joana de Ângeles, a sua série psicológica, ele vai dar para o ego a seguinte definição, o seguinte conceito. O ego é uma camada de ignorância, ignorância, eu ignoro, que envolve o ser essencial, ou self, ou eu maior, não importa, estou usando nomenclaturas de outras correntes para a gente entender. Então, ser essencial é o espírito, ele é o self, na linguagem junguiana, é o eu maior, nas culturas hinduístas e outras culturas, onde ficam registrados todas as experiências equivocadas. Então, é no ego, é nessa camada que vai ficar registrado todas as experiências que andarem na contramão das leis de Deus. Então, vou ler de novo. É uma camada de ignorância que envolve o ser essencial, onde ficam registrados todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor essencial, ou seja, as leis de Deus. É o nosso eu menor inferior. Então, é ali no ego que fica totalmente registrado tudo que a gente fizer, que a gente já fez e está fazendo, de comportamento embasado na contramão das leis de Deus, fica tudo ali registradinho, fica bem na periferia. Para quê? Para ser equacionado em algum momento. Em algum momento, essa ignorância vai ter que ser equacionada. Então, vamos lá. Continuando aí. A gente já entendeu que o ego é essa camada de energia, e é também o Alírio Cerqueira Filho, eu não coloquei ali, mas ele diz que é uma camada de ignorância, ele é uma camada de energia densa e ignorante, é que eu não coloquei isso ali. Que está registrado todas as nossas, digamos, afastamentos ou transgressões, digamos, das leis de Deus. A gente quer saber um pouco melhor como esse ego ele vai sendo originado, formado. E aí, então, nós vamos buscar na literatura espírita subsídios para fazer essa compreensão. Questão 607. Pergunta assim Kardec. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem,
corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ou seja, antes de nós, propriamente, estarmos individualizados, o princípio inteligente se individualizar e ser denominado espírito, aonde ele passa o seu desenvolvimento para chegar nesse ponto em que ele está? E aí, os espíritos respondem: numa série de existência que precede um período que chamais humanidade. Então, em outros reinos que não sejam a humanidade. E aí vamos mais à frente, que Kardec não teve tempo de aprofundar isso, não coube Kardec fazer isso. Parece assim, é o desdobramento da anterior, parece assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não, porque Kardec quer saber um pouco mais. E aí a resposta: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Então, ele está querendo dizer que é nos seres inferiores da natureza que nós, princípio inteligente, passamos por lá até se individualizar e se tornar aquilo que somos, espíritos imortais. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minutinho, gente, porque às vezes... Ah, não, tá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eles disseram para nós que nós passamos por lá. Em ressonância 540 do Livro dos Espíritos, que já tratamos também em aula passada, a 540 do Livro dos Espíritos diz que entre o átomo e o arcanjo tudo está interligado. Então, vai de confronto, a esta resposta dada anteriormente nessa questão, porque eles aqui afirmam, apesar de Kardec não ter aprofundado, porque não deu tempo, mas ele quer dizer que nós estagiamos ou nós passamos pelos outros reinos da natureza. Reinos esses que nós denominamos de reino mineral, vegetal e animal. Então, ao que parece, o nosso psiquismo foi ganhando características, a nossa consciência foi desembotando passo a passo nos reinos da natureza. Foi se formando dessa forma. Mas qual é a tradução ou o conceito de psiquismo para o nosso entendimento? O psiquismo é definido como o conjunto de características psicológicas de um indivíduo ou o conjunto de fenômenos psíquicos e processos mentais. Então, a nossa consciência egóica, ela tem um psiquismo que é um conjunto de características psicológicas do indivíduo. E aí a gente quer saber se esse psiquismo, de repente, ele surge. A gente já viu que não, nada surge de repente. O psiquismo ele vai sendo formado, ele vai sendo desenvolvido, digamos assim, numa série de existências que vão preceder. Vamos ver? Se a finalidade da vida é a evolução, porque é a finalidade da nossa vida, por exemplo, aqui, não é evoluirmos, logo o objetivo da evolução, com a sua tendência constante à realização máxima na vida, é o psiquismo. Ou seja, é mostrar que por trás de tudo isso há um princípio inteligente que coordena e que precisa passar por esses diversos reinos para que ele possa evoluir. Observemos como ele surge e se desenvolve até as formas superiores humanas. É isso que a gente vai fazer. Para nós, o que significa que a evolução biológica significa também evolução psíquica. Ou seja, a evolução que a gente vai ver, que vai se fazendo entre os reinos, desde o mineral até a nós, até o nosso, que é o humano, digamos assim, ele está todo dirigido, coordenado pelo psiquismo, ou seja, pelo princípio inteligente que está ali, que está presente ali.
Por isso que na teoria de Darwin, ele procurou o tempo todo o elo perdido entre os reinos, ele não encontra esses elos perdidos. Por quê? Porque essa transição de um reino para o outro, que não é o nosso assunto aqui, mas é só para a gente citar, ela é feita em mundos espirituais. Mas por isso que Darwin não compreendia que todo aquele processo de desenvolvimento estava permeado pelo psiquismo, pelo princípio inteligente que estava ali. Era ele que regia toda essa evolução da matéria. A continuação da evolução orgânica só pode ocorrer a partir da evolução psíquica, como de fato se realiza no homem. Então, por que esses reinos foram evoluindo até chegar a gente? Porque existia o princípio inteligente, um psiquismo ali envolvido que precisava evoluir e que precisou da matéria para tal. Nas formas da vida, o psiquismo se revela e se exprime a partir das formas, observando-as poder subir até o princípio psíquico, o princípio inteligente, a centelha que se agita em seu âmago. Então, vamos lá? Uma linguagem bem mais para a nossa inteligência. Como é que se dá a formação dessa consciência egóica? Ela não se forma como um start, de repente. A gente aprendeu a discernir e aí nasce a consciência egóica. Ela vai se formando num crescente, o psiquismo vai se formando num crescente, através dos estágios, como é colocado na linguagem do professor Jorge Andréa nas suas obras, através do estágio do princípio inteligente nos diversos reinos. Aqui a gente só vai dar pincelada, porque não é da nossa alçada falar sobre a evolução do princípio inteligente, mas apenas mostrar como a gente foi agregando informações para chegarmos até a nossa consciência atual. No reino mineral, nosso principal aprendizado foi atração e repulsão. Foi através de atrair determinados elementos e repulsar outros determinados elementos que nós formamos toda essa tabela periódica. Olha que interessante. Foi através também da característica desse aprendizado de repulsão e atração que nós fomos mantendo as formas e aprendendo as dimensões. Então, a gente utilizou ali, por exemplo, a formação, a forma geográfica dos cristais, que é a forma mais elaborada que se tem dentro dessa tabela do reino mineral. E por que a gente está falando isso? A gente está falando isso porque quando a gente aprendeu lá dessa forma química sobre atração e repulsão, e também foi levada a uma forma mais física, foi fazendo essa forma física, dois aprendizados aí tão importantes que geraram mais tarde, no nosso mundo, no nosso psique, que é um conjunto de fenômenos, de manifestações, foi formado aquilo que mais tarde nós denominamos de simpatia e antipatia. Olha que interessante, estou voltando aqui, atração e repulsão. Quando eu atraio, eu simpatizo, quando eu repulso, eu antipatizo. Então, foi gerando mais tarde esta informação mais elaborada que foi passando pelos outros reinos e chegou a nós, na forma humana, gerou aquilo que nós denominamos de simpatia e antipatia. Informação também de suma importância para nós chegarmos à forma humana, porque ali a gente estava aprendendo as formas mais simples, geométricas mais simples, mas depois nós teríamos que ser capazes de formar esse corpo humano, essa complexidade que é o nosso corpo humano. Então, de uma forma emocional, essa primeira aquisição no reino mineral vai gerar aquilo que nós chamamos aqui, para nós, de simpatia e antipatia. E aí vai formar os grupos familiares, etc. e tal. Olha que interessante essa formação para nós. Mas os outros reinos também foram caracterizados por informações das mais variadas possíveis,
Já quando a gente estava estagiando no reino vegetal, uma das principais informações que nós adquirimos por passar por esses reinos e as suas complexidades foi a sensação. Essa sensação que, para nós hoje, nos humanos, nós gerou os nossos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso nos ajudou um dia, essa informação mais elaborada, nos ajudou a nos individualizarmos. Isso foi de suma importância, junto com a simpatia, a antipatia, que também me ajudou a me individualizar, porque eu sou eu, você é você, e na sensação eu sei onde eu começo e aonde eu termino. Então, essa foi toda uma informação de suma importância para a formação do psiquismo até chegar àquilo que vai originar a nossa consciência, que é uma consciência egóica. Já o nosso estágio ainda não individualizado, do princípio inteligente no reino animal, vai gerar em nós uma informação de suma importância, que são os instintos de sobrevivência, que trouxeram para nós, quando a gente chega nesse reino, a capacidade de se locomover, mas ter que aprender a se desenvolver e a formar os primeiros agrupamentos que mais tarde viriam ser chamados de famílias, agrupamentos sociais. Então, foi um aprendizado de suma importância também, que agregaria informações de suma importância para que a consciência egóica ela pudesse, em cima dessa base desses conhecimentos, por exemplo, do instinto, que vai gerar também a luta e a fuga, diante de uma ameaça, eu luto ou eu fujo. A gente vê ali o coelhinho. O coelhinho, diante da ameaça, que é um tigre, é claro que ele vai optar por fugir, porque o tigre tem muito mais força e capacidade de aniquilá-lo do que o coelhinho. Mas se o coelhinho tivesse diante, por exemplo, de uma formiga, ora, ele poderia facilmente lutar com a formiga, era só espatinhar a formiga e acabou. Ele estava resolvido. Então, diante dessa agregação de informações, foi de suma importância para o nascimento, para o despertamento, digamos assim, da nossa consciência, que é chamada inicialmente de uma consciência egóica, uma consciência dualista, uma consciência que tinha que vir com uma série de informações, e foram essas séries de informações que vão formar o nosso psiquismo. Vamos lá? Estão muito calados, espero que tudo aconteça. Ingressamos, então, no reino nominal. Aí, agora sim, a gente se individualiza, a gente é um espírito, não é mais um princípio inteligente em fase de processo de individuação ou de individualidade. Agora a gente está individualizado. As nossas características básicas é que a gente tem um pensamento contínuo. No animal não há um pensamento contínuo, o pensamento ainda é muito fragmentado. Já há a questão do livre-arbítrio. Para eu poder escolher entre duas coisas, eu tenho que ter o despertamento dessa consciência, eu preciso me destacar desse todo, saber que eu sou eu e você é você. Então, eu sou capaz agora de ver os contrastes que existem. Esse é meu nível de consciência, enxergar contrastes. Por isso que eu individualizei, porque eu enxergo contrastes. Então, eu enxergo o alto e o baixo, o branco e o preto, o forte e o fraco. Eu dou essas denominações. E aí eu posso fazer escolhas. Mas, a partir do momento em que eu posso fazer escolhas, eu também tenho que assumir responsabilidade pelas escolhas. E aí que é o problema. Aí nasce o nosso problema. Eu posso escolher para onde caminhar? Posso. Eu posso escolher entre o certo e o errado? Posso. Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso escolher o que eu quiser.
o certo e o errado. Eu posso. Porém, nem tudo me é lícito, ou seja, nem tudo é bom, é legal para mim. Se eu escolher o errado, que eu posso escolher andar na contramão, eu vou ter que responder, porque vai nascer ali a responsabilidade moral. A todas as escolhas que eu fizer, eu vou ter que responder moralmente por essas escolhas. Então, se eu fizer uma escolha na contramão das leis de Deus, eu terei que responder por essa escolha feita na contramão. E aí que é o grande problema. Aí nascem os nossos problemas. Aí nasce aquilo que nós chamamos de karma. Karma negativo quando eu faço escolhas na contramão, e karma positivo quando eu faço na direção das leis de Deus. É aí que vai surgir uma lei que vai reger as minhas escolhas, das quais eu chamo de lei de ação e reação. Tem um livro só da série de André Luiz, que é intitulado Ação e Reação, que é excelente. Excelente. Ali vai dar vários tipos de escolhas, várias consequências das escolhas que foram realizadas por nós. Então, nasce essa consciência de contraste, eu sou capaz de ver o certo e o errado, e ali eu sou capaz de fazer também escolhas. Eu tenho duas escolhas, porque a lei de Deus não é uma lei de imposição, é uma lei de amor. Deus, a sua lei é lei de amor, mas Deus nos possibilita escolher para que a gente experimente o certo e errado e possa optar de uma forma livre pelo correto. Talvez alguns estejam perguntando, mas por que Deus me permitiu? Porque Ele não queria criar criaturas autômatas. Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, nos permite compreender os dois lados as duas faces de uma moeda, e pelo seu amor Ele permite que a gente faça escolhas. Então, essa consciência que desperta inicialmente é uma consciência que foi desperta pela oposição, pela dualidade. Mas a dualidade é uma ilusão. Por que ela é uma ilusão? Essa é a pergunta que não deve calar entre nós. Porque o mal é a ausência do bem, não existe o mal, o poder do mal, só existe o poder do bem, que é a lei de Deus. O mal, como nós sabemos, está no livro A Gênesis, é criação do homem. Então, nasce essa consciência egóica, que é uma consciência dualista, ela vai promover em mim a crença da dualidade, que existe duas forças, dois poderes. Mas mais tarde a gente vai entendendo que não existe duas forças e dois poderes, só existe uma, que é o bem. Então, essa consciência que inicialmente ela é dualista, com ela nasce a ilusão dos opostos, por isso que eu botei ali. E aí, o que a gente tem que fazer para sair da ilusão dos opostos? Porque a gente sabe que a dualidade não tem existência eterna. A existência dela é temporal. A única verdade, a única coisa que é atemporal são as leis de Deus, que nunca vão perecer. Mas o mal, ele tem prazo de validade para acabar. Ele nasce por nós é que criamos essa falsa concepção, e somos nós que temos que extingui-lo na vida, no mundo. Isso é bom a gente entender, porque a gente vai para as redes sociais fazer críticas às vezes embasadas em palavras violentas, ásperas, querendo corrigir uma violência com outra violência, e a gente não entende que só existe um método de corrigir o mal no mundo. Primeiramente, ponto 1, o único mal que eu posso dar conta, o que existe dentro de mim. Ponto 1, eu não tenho como dar conta do mal de ninguém. Ponto 2, o mal não é consertado com outro mal. Ele só pode ser corrigido com o bem. Só há um meio de fazer isso. Não há outra forma. Não há outra forma. Foi? E aí eu botei aí para fazer uma representação da nossa saída dessa consciência dualista, é seguir um processo pedagógico, um processo didático, embasado
uma coisa chamada dialética. Isso é uma coisa complexa, mas nós vamos falar de complexidade aqui. Só a dialética vai poder tirar a gente da dualidade. E qual é a dialética? Qual corrente filosófica que nós vamos escolher, de preferência, para nos retirar do mal? É a dialética de Platão, porque toda a filosofia dos espíritos está embasada na dialética de Sócrates e Platão. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma dialética é composta de 3 fases: a tese, a antítese, para chegar na síntese. Então, tese, vamos elaborar aqui rapidamente, que nós vamos falar isso de novo daqui a pouco. Tese, bem. Antítese, mal. Qual a forma de chegar na síntese? Qual é a forma? Bem e o mal. Uma forma de chegar na síntese. Kardec utilizou-se dessa forma. A síntese seria: o mal é a ausência do bem. Quando o bem está ausente, o mal ali prevalece. Que coisa difícil, né? Mas daqui a pouco a gente vai equacionar isso aí, de como a gente faz para sair através da dialética de Sócrates e Platão. Bom, a nossa evolução não parou e nem vai parar na nossa consciência egóica. Para a gente alcançar o próximo reino, porque a gente está no reino nominal, para a gente alcançar o reino angelical, que é de suma importância, a gente vai precisar fazer justamente a união da tese e da antítese. A gente vai precisar chegar na síntese, ou seja, só através da síntese a gente sai da dualidade da consciência egóica. Aí a gente vai alcançar o reino que está nos esperando. Por isso que o assunto dessa noite, apesar da complexidade, ele é de suma importância para a gente começar a fazer o entendimento. Vou seguir. A gente já falou isso aqui, lembra que logo na aula passada a gente falou da dinâmica da psicanálise da transpessoal? E como a transpessoal é importante, porque é um tipo de psicologia que vai nos ajudar, por exemplo, se a gente precisar dela, a sairmos dessa dualidade da nossa consciência egóica. Então, é só para relembrar o que foi falado na outra aula, não vou falar de novo. Vamos essa noite agora, diante do nosso entendimento do surgimento e do processo de formação da nossa consciência egóica, depois de todas aquelas informações que nós fomos agregando nos diversos reinos, que serviram de base para o despertamento da nossa consciência, que inicialmente é uma consciência egóica dualista. Então, a gente já entendeu todo esse processo de formação e o processo do despertamento da consciência que se deu pela questão dos opostos, pela ilusão dos opostos. Se não fosse a oposição, a gente não teria despertado, a gente não sabia que eu era eu e você era você. A gente ainda estava naquele estágio ali, tudo misturado, sem uma compreensão maior. Mas qual é a dinâmica desse ego? O ego ele tem uma dinâmica de comportamento, uma dinâmica de ação na vida. Já que a gente sabe que é dali da consciência egóica que vai estar originado as 2 grandes chagas da humanidade, que a gente falou isso também na aula passada. A gente viu que a origem de todos os vícios era o egoísmo. E é claro, o egoísmo e o orgulho, eles andam juntos. São as 2 chagas da humanidade. O egoísta é aquele que quer tudo para si. E o orgulhoso, porque eles estão atrelados uns nos outros, um ao outro, né? O orgulhoso é aquela pessoa que se acha acima da média, que ela acha que ela é mais importante do que todo mundo junto. Então, a dinâmica do ego, que é que vai dar origem às 2 chagas da humanidade, ele tem um comportamento de ação. Ele age sempre embasado na proteção. Ele está sempre se autoprotegendo de tudo na vida. Essa autoproteção
dele é um remanescente dos instintos. Lembra que lá no reino da natureza havia uma defesa chamada luta e fuga? Eu luto quando eu tenho uma condição de força superior ao objeto de perigo. E destruo o objeto de perigo para quê? Para que eu possa me manter vivo. Ou eu fujo porque eu estou. A minha força é menor do que aquilo que está me ameaçando. E aí eu fujo para proteger a minha própria vida. Ou a vida do meu agrupamento familiar, daqueles que vão perpetuar a minha espécie e vão me manter protegidos também. Então, essa proteção ela é muito embasada nos meus instintos, naquilo que eu gosto e naquilo que eu não gosto, já em nós no reino nominal. Se eu gosto, ótimo, está de acordo com aquilo que eu gosto, vai ao encontro dos meus desejos, das minhas necessidades. E tudo aquilo que eu digo que eu não gosto está na contramão daquilo que eu desejo ou que eu acho que possa ser bom para mim. Então, se eu não posso possuir, ou se e ameaça o meu ter, o meu possuir, eu não gosto. Eu vou tentar ou destruir através da luta, ou vou tentar, de alguma forma, me afastar através da fuga. Não é mais ou menos assim que a gente age diante de uma situação, de algo que nos ameaça? É uma pergunta, espero que todos vocês estejam aí pensando nisso tudo. Dessa autoproteção, que é uma proteção egoísta e é uma proteção também orgulhosa, vai nascer aquilo que a psicologia fala, os mecanismos de fuga do ego. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa egoísta e quero tudo para mim e dane-se o outro, e para eu manter isso, eu também tenho que ser uma pessoa orgulhosa e me achar acima da média, mais poderosa, mais importante que o todo, eu não vou poder dar o braço a torcer que eu errei. Porque erro aqui significa fragilidade em algum ponto. Então, como eu não vou poder dar o braço a torcer desse erro, eu vou usar diversos mecanismos de fugas que representam máscaras que eu vou colocando para que as pessoas não vejam quem eu sou em realidade, mas enxerguem apenas aquilo que eu idealizo que eu seja. Eu estou me fazendo entender para vocês agora nesse ponto? Façam aí um ok para que eu possa visualizar vocês e me sentir mais alegre com a visualização. Obrigada. Foi? Isso a gente comentou também, né, na nossa aula passada, lembra que eu falei? A gente idealiza quem somos, aquilo que a gente gostaria de ser, mas, em geral, aquilo que idealizamos não somos. Mas o orgulho faz a gente idealizar um ser, uma posição que não é nossa, em realidade. Então, usamos esses vários mecanismos de fuga do ego que representam verdadeiras máscaras que nós vamos colocando, adaptando a nossa aparência, para que as pessoas comprem, acreditem que nós somos aquilo ali. Ok? Essa mesma comparação, essa mesma dinâmica do ego, essa mesma consciência egóica, ela não só age como proteção, mas ela tem também um comportamento de comparação, claro que sim. Tudo na nossa vida é feito com comparações. E aí nasce o julgamento, ou o discernimento. Discernimento é de suma importância, mas o julgamento é que reside o nosso problema. Porque nós julgamos as coisas e as pessoas de forma certa ou errada, de uma forma egóica, que é uma forma tendenciosa. O que significa isso? Nós julgamos certo e errado nas pessoas embasado naquilo que somos, que idealizamos e naquilo que compreendemos. Mas o que somos e o que idealizamos não é perfeito. É perfeito? Não. Está em processo, é perfectível. Então, eu julgo o outro pela minha ótica, por aquilo que eu concebo, que eu consigo entender sobre o que representa a verdade. Mas não é a verdade absoluta. A minha verdade é só relativa.
A minha verdade é apenas um ponto de vista. E um ponto de vista, como diz Leonardo Boff, é uma vista num ponto. Então, é uma visão estreita. Meu julgamento é muito estreito da realidade. Então, eu julgo as coisas de certo ou errado embasado naquilo que eu entendo, na minha concepção, e não na verdade absoluta, e não nas leis de Deus. Então, a consciência egóica ela é importante porque ela vai discernir, lembra? Quando ela está só discernindo, ela é importante. É aí que o Bhagavad Gita fala que o ego ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Porque enquanto ele é servo, ele só discerne. Quando ele quer ser senhor, ele julga. Então, ele é justiceiro. Ele condena as pessoas. E é aí que começam os nossos karmas negativos. Por quê? Porque a gente não tem capacidade para fazer julgamento de ninguém. A gente não tem subsídios para isso. Para julgar, seja quem for, a gente precisaria conhecer a pessoa desde quando ela foi criada por Deus até hoje. Impossível. Impossível. Eu não tenho essa visão abrangente. Né? Pode falar, Márcia. O ego, esse orgulho, esse egoísmo, né? No princípio, ele era básico para a nossa defesa, para a nossa manutenção. Era essencial para a gente poder se manter vivo. Mas... Era essencial. E a gente deveria, ao longo de todo o processo, né, ir diminuindo, se desfazendo dessa capa do ego, para ir crescendo e deixando surgir mais o self, né, mais o espírito. Perfeito. Mas a gente, hoje em dia, ainda usa muito o ego, ele ainda é importante para a gente na nossa caminhada, né? A gente ainda se serve desse ego para viver. E aí, o que acontece? Se no início ele era bom, ele foi bom para a gente, mas ele deixa de ser à medida em que a gente passa a ter novos conhecimentos e ainda insiste em viver regido por ele. Esse é que é o problema. Ele foi importante, ele teve essa importância. Mas hoje, com o que a gente traz de conhecimento das 3 revelações, por exemplo, ele já não deveria mais predominar na nossa vida. Deveria predominar o self, as leis de Deus, e não ele. Porque, como disse o Alírio na sua definição, o ego é uma camada de ignorância. Então, enquanto ignorávamos, beleza, está tudo certo. Mas agora a gente não ignora mais. A partir do momento que a gente tomou conhecimento... Aí já era, né? Márcia. Aí já era. Tu falou tudo. A hora que pegou o conhecimento, já era. Aí você passa a ter responsabilidade. Você passa a ter a responsabilidade. Quando é que o mal está presente na gente? Vamos fazer uma pergunta dialética, conforme está lá no livro A Gênese. Ele está presente na gente por ignorância ou por omissão. Quando ignoramos, temos atenuantes. Mas quando é omissão, não. Por quê? Na omissão eu conheço, mas eu fiz uma escolha errada deliberadamente porque eu tinha interesses. Ou seja, eu estava presa ao ego, eu ainda estou escravizada por ele. Um exemplo, assim, com todo respeito, que até na nossa última palestra no Oswaldo Cruz falamos um pouco de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não lava as mãos na hora do julgamento de Jesus? É uma omissão. Ele sabe que Jesus é inocente, mas ele deixa entregue à ignorância da massa, a massa que representa o rebanho, a massa de manobra, que é o que nós temos até hoje na sociedade. Ele deixa a cargo dessa população que não tem consciência despertada, para novas realidades, para novos conhecimentos, ele deixa a cargo dessas pessoas decidirem a vida de Jesus, enquanto que a decisão tinha que ser dele, porque ele tinha mais subsídios do que a massa. Então, ali é uma omissão. E a gente, hoje em dia, em alguns momentos, ainda precisa desse ego trabalhando. A gente ainda, em algumas situações, a gente precisa que ele se manifeste como questão de defesa. Se nós desconhecêssemos as leis de Deus, sim. Mas hoje, conhecendo as leis de Deus, não. Porque se a questão do julgamento, a gente não pode fazê-lo, porque a gente não tem subsídio, cabe a Deus fazer,
E se a gente recebeu os conhecimentos de Jesus, que são conhecimentos embasados na não violência, e se eu sei também, terceiro ponto, e se eu sei que eu sou espírito imortal, para que eu tenho que me defender se eu não fiz, ou se eu não sou, ou se eu não estou daquela condição? Então, assim, hoje, com tudo que a gente já tem de conhecimentos, não é muito lógico a gente agir embasado na consciência egóica. Porque o pior que poderia acontecer a todos nós é sermos levados para a arena, não sei se me faço entender, mas ser levados para a arena e ser comidos pelos leões. Seria o máximo. Mas será que a gente teria coragem disso? É a pergunta. Os cristãos, os primeiros cristãos, viveram de acordo com as leis que foram, com a doutrina de Cristo, de acordo com as leis de Deus. E não abriram mão dela e nem foram violentos em momento nenhum. Para onde que eles foram levados? Para as arenas. E hoje eu pergunto, será que a nossa arena é outra, né? A nossa arena hoje é um mundo, não é mais uma localidade específica. Será que nós hoje, em relação a esse mundo, a essa arena, a gente sabe se permitir esse martírio, digamos, entre aspas? Entre aspas, né? Esse martírio é uma coisa entre aspas. Uhum. Será que a gente sabe ou a gente prefere lutar com violência em relação ao outro para se colocar? Essa é uma reflexão que eu devolvo para todos nós como resposta. Até quando a gente vai justificar os nossos comportamentos violentos em nome disso ou daquilo? Porque hoje a gente tem conhecimentos o suficiente. Não sei se foi, Márcia. Ok. Então, esse ego que trabalha com a comparação, ele vai gerar o certo e o errado, ele vai gerar o forte e o fraco, e aí vai gerar o opressor e o oprimido, e aí surge na nossa sociedade o separativismo. Né? Os agrupamentos mais fortes são opressores das minorias oprimidos. E aí que eu quero chamar a atenção hoje para o século XXI, da relação, da nossa relação com a questão desses preconceitos que a gente vive dentro da sociedade. Por exemplo, hoje que está em voga, LGBTQIA+, tem mais uma coisa na sigla, né? A gente só consegue ver uma opção da sexualidade, que a gente não está dizendo certo ou errado para nada disso, a gente está falando de uma opção da sexualidade, mas a gente não consegue ver o indivíduo naquela pessoa. Ali tem um irmão meu que eu tenho que amar de qualquer forma. E aí eu não consigo fazer isso. Gente, eu vou seguir um pouco mais com a aula hoje. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, eu vou gravar e deixar no YouTube, tá? Mas eu vou seguir para fechar esse assunto hoje. E aí vai nascer a questão do bem e do mal. E aí a gente reforça o dualismo. Ao invés de sairmos do dualismo, a gente reforça ele. Então é assim a dinâmica egóica. Ela é dessa forma. O ego ele é composto por duas camadas, né, de ignorância e também camadas de energias densas que o Alírio define. Uma é a negatividade do ego, outra é a máscara. O ser essencial está aqui, onde está escrito, nesse ser essencial, está escrito todas as leis de Deus. Mas enquanto a gente permanecer com essa camada aqui, que é nossa, criação nossa, que é a negatividade do ego e a máscara do ego, que nós vamos ter a oportunidade de ver, nós vamos simplesmente continuar nos ciclos reencarnatórios de dor. Vamos ver isso aqui. No ser essencial, existe tudo que está de conformidade com as leis de Deus. A coragem, que é o agir pelo amor, a autoconfiança, não embasada na arrogância, mas no amor, a autoestima embasada nesse amor, que é um livre fluxo de dentro para fora, de fora para dentro, e não no amor egóico, que é um amor encarcerado, a calma, a serenidade, o equilíbrio, a fraternidade, em que a gente sabe que a gente deve lutar pelo bem geral, não pelo bem individual tão somente. O perdão, porque é um ato de misericórdia que eu devo ofertar, porque eu também sou digna de misericórdia, eu também preciso da misericórdia.
A humildade, que é a virtude basilar e que abre a porta para todas as outras. A bondade, que é ser bom apesar de, né? É a misericórdia, que nós já falamos, a paciência, a solidariedade e etc e tal. Isso está lá, isso é uma das virtudes que a gente está podendo citar. Aquela camada mais de fora, que é chamada de negatividade do ego, ali vai habitar vários vícios que nós possuímos. A tristeza é um, a culpa, o autoritarismo, o medo, a autopunição, a raiva, a intolerância, o egoísmo, o orgulho, a revolta, a irritação. E por que a Lírio chama essa camada de desamor? Porque pensa bem, gente, quando eu sinto raiva, eu sou a primeira pessoa a ser atingida por essa raiva. E pode ser que a minha raiva nem vai dar em nada. Porque mesmo que ela esteja direcionada para uma pessoa em si, se essa pessoa está numa outra sintonia, a minha raiva vai bater nela e vai voltar para mim, que sou o autor dessa raiva, o criador dela. Então, por isso que ele chama de uma camada de desamor, essa negatividade do ego. Porque é um desamor sentir tudo isso. Porque primeiro a ser ressentido por toda essa criação de emoções sou eu. Sou eu. Então a gente vê o quanto que é improdutivo ser ruim. É uma forma de olhar. E segunda, esse ego é formado pelas máscaras, uma camada de pseudo-amor. Máscaras. São uma série de máscaras que nós vamos nos utilizar para escamotear o nosso lado feio. Porque o que é feio a gente não quer mostrar para a sociedade. A gente quer vender uma imagem perfeita a nosso respeito. Então, o que a gente faz? A gente usa uma série de máscaras, que também são chamados de mecanismos de fuga do ego, para não mostrar às pessoas quem somos em realidade. E aí a psicologia cita vários tipos de máscaras, como a compensação, o puritanismo, o fanatismo, o martírio, a vitimização, o perfeccionismo, a euforia. Depois temos a projeção, a racionalização, a identificação, o deslocamento e a negação. São máscaras. E que eu pretendo essa noite fechar. Eu vou ultrapassar as 20 horas. Quem não puder assistir, eu vou continuar, peço perdão a vocês, mas hoje eu quero encerrar esse assunto. Então, vamos lá. Na negatividade do ego, que a gente viu, essa série de desamor, que, na verdade, nos suja, nos fere, nos deprecia, muito mais do que poderá fazer isso a qualquer um. Por isso a necessidade do perdão. Porque quando eu sinto raiva, eu sou a primeira pessoa a ressentir essa emoção negativa. E pode ser que o outro nunca nem sinta a minha raiva na direção dele. Então, por isso que às vezes a gente enferma, fica doente, fica mal em função de tudo isso. Essa negatividade toda, ela vai dar origem a uma série de patologias. Por isso a importância do perdão, da superação, para a gente adquirir uma vida em paz e uma vida salutar, sem doenças. Então, o que é melhor? Eu me revoltar diante, estou dando aqui um exemplo, né, a revolta. Eu me revoltar diante de uma situação ou ter um comportamento proativo dentro de uma sociedade. O que é comportamento proativo? Se eu posso passar alguma coisa de bom diante daquela coisa negativa, passe. O que a gente vê hoje dentro de uma notícia ruim nos meios, nas redes sociais? A gente vê as pessoas atacando outras pessoas e não causas. Eu ataco as pessoas, mas eu não ataco as causas. Eu não vim aqui para julgar pessoas, mas sim fatos. Não atos, mas fatos. Se a discriminação é um fato odiento, que está na contramão da lei de Deus, devo eu me manifestar falando de amor ao próximo. Mas eu não preciso me atacar contra nenhum administrador público. Atacar o administrador público, porque ele está ali na condição que ele dá conta, seja quem for esse administrador público.
o que, se ele compartilha de uma ideia errada, é lamentável. Mas a gente vê atacando-se pessoas e não fatos. A gente deve exortar o melhor na sociedade. Se uma pessoa sofre preconceitos, nós devemos trabalhar a questão do preconceito para que a sociedade entenda que o preconceito é andar na contramão das leis de Deus. Mas eu não preciso acusar quem alimenta os preconceitos. Isso que a gente vê na sociedade, porque isso é uma violência, violentar alguma coisa. Ao invés de eu entrar num processo de desespero ou promover desespero, que eu leve esperanças para uma sociedade, através de mostrar o mesmo problema sobre diversos ângulos e que há saída para essa situação. Entendam o que eu estou dizendo para vocês? Como a gente hoje não precisa tanto ser regido pela consciência egóica, porque a gente tem subsídios para sair dela. Se a gente vive dentro de uma sociedade que está permeada pelo medo, porque a violência cerca a gente de todos os lados, eu não vou dar conta da violência social, mas eu posso dar conta de que violência? Da que habita dentro de mim. E aí eu sou menos um a alimentar a violência social. E aí eu vou agindo de forma diferente, que não seja totalmente arrastado por essa consciência egóica, que só me ensina luta e fuga, que só me ensina a ser reativo diante de uma situação. Mas eu tenho que procurar ser proativo diante de uma situação e não reativo diante dela. Porque se diante de uma violência eu ajo com raiva, eu estou agindo com a mesma medida, a mesma moeda. Mas se diante da violência eu ajo com amor, eu quebro o ciclo da violência. Talvez não da violência social, mas pelo menos o meu. Ou talvez eu vá ao encontro e auxilie outras pessoas a trabalhar a sua própria violência. Aí sim eu estou sendo multiplicador. Então vamos lá. E as máscaras é o que nós usamos para disfarçar, como a gente viu. Né? O ego lança a mão dos seus instrumentos de defesa e fuga, que a gente viu. A gente só bota a máscara porque a gente quer, a gente só age daquela forma de desamor, porque a gente está querendo se defender a qualquer preço, e a gente só usa as máscaras porque a gente quer mostrar que a gente não é feio, a gente quer justificar o que tem de feio dentro de nós. Mas, ora bola, o que é feio, o que é bonito, é ponto final. A gente agora não pode dar nome de certo ao que é errado, e nem tentar fazer do errado uma coisa certa. Não há 2 pesos e 2 medidas, não na lei de Deus. Então, existem vinculações ou comportamentos nossos em relação à vida interpessoal que são baseadas em processos de desamor. O que são essas relações interpessoais embasadas no desamor? Diante de um erro, ou eu ajo de forma passiva, ou eu sou reativo. Na passividade, eu sou um indivíduo indiferente ao que há de errado em relação aos outros. Então, por exemplo, agora, como eu posso ser indiferente diante do preconceito chamado, que gera o feminicídio e que gera também a morte dos LGBTQIA+. Eu posso ser indiferente em relação a isso? É um exemplo, que é o assunto que está em voga hoje. Como eu posso ser indiferente diante da situação do aborto, se eu sei que o aborto pode ser legal, mas é imoral? Eu não preciso atacar as pessoas, mas eu posso falar dos fatos, não posso? Posso demonstrar à sociedade que, por exemplo, a mulher é um ser criado, é uma polaridade assumida por um espírito diante de uma experiência na dimensão material. E que aqueles que hoje estão na polaridade masculina, um dia poderão ocupar a polaridade feminina e experimentar a mesma violência que fizeram aos outros. Eu também posso mostrar uma sociedade que, por detrás de um LGBTQIA+, que é uma opção sexual, que eu não estou aqui para falar sobre isso, existe um espírito imortal que é filho de Deus e é ponto final. Acabou.
Não tem mais nada para falar depois disso. Eu posso mostrar diante de uma situação de aborto que somos espíritos imortais e que existe uma lei chamada de ação e reação, e que se uma mulher está vivendo uma situação A, B ou C, não é por um acaso nem porque Deus dormiu depois do almoço e não viu o que estava acontecendo. Então eu posso ter um comportamento de indiferença, um comportamento de crueldade, quando eu ajo embasado num comportamento de violência e desrespeito, de maus tratos, agressividade, em relação à posição do outro, seja ela uma posição de opção sexual, seja ela uma posição ideológica qualquer, ou uma posição religiosa, ou uma posição política, enfim, vamos lá, vamos abrir os campos. E aí eu agir de violência em cima. Então, são dois comportamentos embasados no desamor, completamente apartados das leis de Deus, mas que a consciência egóica mostra para nós como única solução, como única forma de resolver um desafio na vida. E não é a única forma de ser resolvida aquela situação. Há formas mais amorosas. Ou também aquelas formas embasadas no pseudo-amor, que são aquelas máscaras que eu vou vestindo para escamotear quem eu sou. O indivíduo tem uma postura de sentimentalismo. O que é essa postura de sentimentalismo? Ele se mostra excessivamente emotivo, piegas, melhor dizendo, diante de uma situação na sociedade. E é por isso que ele diz assim, ocorre o sentimento de pena, de penalização, né, em relação ao outro, que é visto como um coitado, o qual precisa ter os seus problemas resolvidos. Atua com base no sentimento de culpa e de obrigação. Então, também não é essa a nossa postura, nada de pieguismo. O que eu posso fazer, em verdade? Eu posso ter um comportamento de indulgência. O que é comportamento de indulgência? Estou do lado da pessoa, mas não do lado do erro. Estou ali. Vou tentar fazer o melhor para que aquela situação não se repita, mas eu não vou agir com aquele pieguismo como se isso fosse virtude. Pieguismo não é virtude. Pieguismo é um sentimento que rebaixa a condição do outro. E eu sei que o outro tem condições perfeitamente de sair daquela situação. Ele é tão capaz quanto eu. Ou o individualismo tem uma postura de fingimento, age como individualista, né? Movido por interesse. Ele mascara atitudes de desamor para conseguir levar vantagem. Uma postura de fingimento. Eu compreendo. Mas, no fundo, ele não compreende nada. Nem tem intenção nenhuma de ajudar. Ele apenas demonstra um comportamento bom, de bonzinho, mas ele é só bonzinho. Porque, na verdade, ele está querendo um cúmplice para se aliar às ideias dele. Ele está fazendo do outro uma vítima para que ele possa ter um cúmplice das suas atitudes menos felizes. Então, é uma atitude também vinculada, embasada nas máscaras do ego. Vamos lá. Todos os dois comportamentos, a gente viu a palavra culpa embutida. O que eu devo fazer? A gente viu isso tanto naqueles comportamentos que a gente retratou agora, como no Bhagavad Gita. Agimos pela culpa. O nosso agir de forma errada gera culpa. Por que o ego gera culpa? Porque diante do erro, ele tem dois tipos de comportamento. O do culpismo, ele se culpa integralmente, e aí ele faz um auto-julgamento, e quando a gente se auto-julga, a gente se autocondena. A gente faz assim, eu não podia ter errado. Olha que coisa orgulhosa, como não? Como não? Como não podia? Se a gente não é perfeito, a gente ia errar. A gente ia errar. Faz parte. Faz parte poder errar. Mas não significa que uma vez errando, devemos prosseguir no erro. Errou? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas, aqui no culpismo, eu boto o peso 100% em cima de mim, digo que eu não devia ter errado, me jogo num processo de autopunição, me encarcero. E aí?
quando eu jogo nesse processo de cárcere, uma pessoa encarcerada, ela está sem liberdade. Como ela vai poder se corrigir? Ela não vai. Se eu estou encarcerada, eu não tenho como me corrigir. Se eu me encarcerei e não tenho como me redimir, me corrigir, é por isso que se chama que o processo de culpismo me joga numa pseudo-responsabilidade. Por que é pseudo-responsabilidade? Parece que eu me responsabilizei, mas não. Porque se responsabilizar verdadeiramente pressupõe que eu vou corrigir o erro vivenciado. Mas se eu me tracanfiei dentro de uma prisão, de uma autopunição, de um autoflagelo, dentro de um cárcere emocional, quando que eu vou poder me corrigir? De nenhum, momento nenhum. Eu estou presa. Eu estou encarcerada. Eu estou proibida de agir. Eu tenho que me castigar 24 horas. Essa é a minha função. Essa é a minha forma de me comportar. E se eu estou só voltada para me autopunir, como eu vou corrigir o erro? Se eu só mantenho essa autopunição como algo vitalício dentro de mim. E aí a culpa fica fazendo parte. Eu tenho que sair desse processo vitalício de autocondenação. Ou, às vezes, eu não me jogo na culpa, mas eu me jogo na desculpa. Na culpa, eu me responsabilizo 100% por algo errado que aconteceu na relação interpessoal. Eu não compreendo que as relações entre um e outro, não importa quem seja o outro, não existe falha só de um lado, mas falhas bilateral, porque somos espíritos num nível de evolução imperfeita ainda, a grande maioria de nós. Então, eu me jogo na culpa, no desculpa. O que acontece na desculpa? Tem um auto-julgamento. E aí eu caio na autojustificativa. O que é autojustificativa? Ah, não, mas eu só errei assim por causa da educação do meu pai e da minha mãe. Eu só errei assim porque o meu marido, a minha mulher é intransigente, é isso, é aquilo, aquilo outro, me proíbe disso, daquilo outro, me fala isso, aquilo outro. E aí, o que eu faço aqui? Se na culpa eu jogo 100% a culpa para mim, na desculpa eu jogo 100% a culpa para o outro. E aí eu caio no processo de responsabilidade. Por quê? Porque eu estou fugindo da parte que me cabe. Não é 100% a culpa do outro. Nas nossas relações interpessoais, cada um tem uma parcela de culpa, que eu não sei quantos por cento que é para cada lado, mas tem. E aí, mais uma vez, se a culpa é do outro, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho que me redimir, o outro que corrija para que tudo volte para o lugar. Mas não é assim nas nossas relações. Eu tenho que fazer a minha parte, o outro tem que fazer a dele. No entendimento que eu só posso dar conta da minha parte, a dele ele dá conta quando ele puder e quando ele quiser. Tem esses dois momentos para o outro também. E isso é o nosso problema, porque a gente quer que o outro se corrija agora. E quer que ele me conceda o direito de me corrigir quando eu tiver com vontade. A gente faz muito isso nas nossas relações. A gente quer que o outro se corrija anteontem e quer que o outro nos conceda tempo de até mais de 1000 anos para a gente tomar uma decisão de se corrigir. Ou seja, o outro tem que aguentar tudo que é meu, eu que não posso aguentar tudo do outro. Essa é uma relação muito egóica. É uma relação muito egóica. Por isso que as nossas relações são muito conflituadas. O que significa a palavra conflito? Conflito significa ambivalência. Ambivalência é quando eu dou a duas coisas opostas a mesma força, o mesmo poder, o mesmo valor. E aí eu sei que isso não vai ser resolvido nunca. Por isso que a gente tem que sair da dualidade, porque não existe essa ambivalência, só existe um poder, uma valência, um peso, que é a lei de Deus. O que é certo, o que é errado é tonto. Se fui eu que errei, pego a minha parcela de culpa e vou dar conta dela. É por isso que o reto agir, que foi falado lá no Bhagavad Gita, compreende a mesma frase, o mesmo processo pedagógico, ou vai ser compreendido dentro do processo pedagógico, trazido por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno. O que eu devo fazer diante do erro? Ter autoconhecimento, ter autoconsciência, que é o que significa o arrependimento. Tomei consciência, errei mesmo, fiz de novo. Já sabia, mas eu fiz de novo. Tá. O que eu devo fazer? Uma análise, analisar por que eu fiz de novo. Ver o que eu estou escamoteando, aonde que eu estou fugindo, que eu estou fazendo, estou repetindo um padrão errado.
E ficar mais atenta. Usar o orar e vigiar, que Jesus falou que não era para orar e vigiar a vida dos outros, mas era orar e vigiar o quê? A nossa vida. E aí vou fazer uma análise. Eu errei aqui, ó. Foi aqui que eu comecei a escamotear até repetir. Transformar aquele erro no próximo passo, que é o aprendizado. Porque todo erro deve ser convertido em aprendizado, toda dor que representa um erro deve ser convertida em aprendizado, porque senão vira masoquismo, como Joana de Ângeles fala no livro Amor, Imbatível Amor. Então eu converto o erro em aprendizado, a dor do erro em experiência. Errei, aprendi, não devo fazer mais dessa forma. Isso significa responsabilidade e não transferência de culpa. Eu não joguei nem 100% para mim, porque eu sei que uma parte é minha, a outra não é, e nem 100% para o outro, porque não é tudo do outro, é parte minha. Tem uma parte que é minha, eu tenho que dar conta. E outra, eu tenho que dar conta sem cobrar do outro. Isso aqui é dureza. E aí, dentro desse processo pedagógico, vai entrar o arrependimento, que a gente viu aqui, ó, que é a tomada de consciência, a autoconsciência do erro, a autoanálise, onde foi que eu errei, avaliar tudo isso, momento, tirar o aprendizado e a responsabilidade, que é a responsabilidade dessa atitude errada. E aí, mediante, eu vou ter bagagem dentro de mim, uma bagagem espiritual e uma bagagem moral, porque eu aprendi com o erro, então eu vou ter uma bagagem, e agora com essa bagagem eu entro no terceiro processo pedagógico, que é o reparação, devolver à vida aquilo que eu tirei. Então, arrependimento, expiação e reparação faz parte desse processo. E aí está esse processo dentro da psicologia transpessoal. Tomada de consciência ou arrependimento. A autoanálise e o aprendizado é feito através desse processo de expiação, trazer o puro para fora. Então, eu vou me elaborando por dentro, isso é claro que vai me promover dor, desconforto, porque toda mudança promove isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ganhar experiência, maturidade emocional e espiritual. E com este ganho, eu vou poder reparar, devolver à vida aquilo que eu tirei. Foi? Vamos lá. Para não ficar muito longo, eu não vou entrar em todos esses tipos de mecanismos de fuga do ego, porque são extensos, muito extensos. Eu vou dar isso em slide para vocês vão ler, eu vou postar lá, no mesmo lugar de sempre, no mesmo link de sempre, que eu vou deixar depois embaixo do nosso vídeo, no canal do YouTube, ou no nosso grupo, para que vocês possam acionar. Eu vou direto àquele processo. Eu falei para vocês de como é que nós podemos sair, da dualidade através do processo da dialética de Sócrates e Platão, que a gente tem que pegar toda aquela dialética que é composta de tese, antítese, para chegar na síntese, para a gente poder libertar-se da dualidade e alcançar o self e ingressar, se Deus quiser, todos nós em breve, no reino angelical, que é o que eu desejo do fundo do meu coração. Essa proposta de superação da consciência egóica, mas não de anulação da mesma, porque ela serve de base para o crescimento do self, assim como os instintos serviram de base para a criação, para o despertamento da consciência egóica. Ela foi dita de uma forma muito bonita na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma pergunta, que é o que nós estamos lutando aqui. Com o meio prático, ser prático tem que ser fácil, de fácil acesso para todos, mas eficaz, que tem um homem, é prático, mas tem que ter eficácia, porque às vezes tem coisa que é prática e não tem eficácia nenhuma. Que tem um homem de se melhorar nesta vida, nesse momento de agora, meu aqui e agora, que é o único momento em que o espírito imortal pode agir, e de resistir à atração do mal. O que é o mal? É a ausência do bem. O mal deriva da nossa crença na dualidade, de que existem duas forças, duas potências, de que existe a ambivalência, mas que não existe. Só existe a lei de Deus. Só existe o bem, só existe o amor.
Então, qual o meio prático para a gente resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. Vê o mecanismo dentro de você dessa consciência egóica e sai dos processos de sabotagem dela, que a gente já viu alguns ali, a culpa e a desculpa, as vinculações baseadas no desamor e nas máscaras do ego. Então, como é que eu faço para conhecer essa dinâmica e sair fora dessa dinâmica e parar de ver a vida dentro dessa dimensão dualista, porque não existe a dimensão dualista, ela é criação nossa, e alcançarmos o reino de Deus ou a dimensão divina, ou o reino dos céus, que tanto foi falado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o reino dos céus é a vivência do self, ou das leis divinas. Isso é a representação. Não sei se eu estou indo muito rápido. Agora, se eu tiver, vocês mandam eu botar o pé no freio. Tá dando para ir, gente? Então, vamos lá. Qual é a dinâmica? A gente tem que sair daquela dinâmica do ego que a gente falou. O ego sempre nos leva para as extremidades. Nós precisamos sair das extremidades e caminhar no caminho do meio. É interessante que um dos discípulos, um dos missionários do Cristo, que é Buda, isso foi dito lá no livro A Caminho da Luz, no livro Emmanuel por Emmanuel, que foi um dos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já falava da superação da dor através do caminho do meio, que é o caminho que a gente sai das armadilhas do ego. Vamos lá? Como? Vou pular. Isso tudo vai ter nos slides para vocês. Eu preciso caminhar para a síntese para sair da dualidade. Porque o que é a dualidade? É a crença no bem e no mal. O ego me joga para as extremidades, para que eu não possa sair desses impasses existenciais. O ego sempre me joga para as extremidades, sempre. Ou ele me joga de forma a eu viver e ter um comportamento de privação, que é o que está colocado aqui, ó. Ou ele me joga para ter um comportamento e a vivência dos excessos. Então vamos ver aqui um excesso. O egoísmo é um excesso, é quando eu quero tudo só para mim e não quero nada para ninguém. O ego, dentro da sua dinâmica, ele tenta se manter vitalício na minha vida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me fazer acreditar que se eu tiver desinteresse por tudo, eu estou no caminho certo. Mas lembra que em outra aula eu disse para vocês que egoísta é aquele que só se ama, o fanático é aquele que só ama a Deus, e o exibicionista é aquele que só ama o próximo, que nenhum desses caminhos levavam ao mandamento maior ensinado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que forma? Como a mim mesmo, mostrando que tudo começa em mim, eu preciso me amar para dar amor ao próximo, e quando eu me amo e amo o próximo, que é esse amor, esse livre fluxo de dentro para fora e de fora para dentro, eu completo a tríade desse mandamento, que é o amor a Deus, lembra? Quando o ego, eu estou aqui no egoísmo, eu não quero mais ser egoísta, agora eu vou ter desinteresse, eu vou querer tudo só para o outro, eu vou cair num extremo oposto. E não pode ser dessa forma. Porque a lei de Deus diz que eu tenho que me amar para amar o próximo, para amar a Deus. Eu tenho que amar nesse tríplice aspecto da vida, que é o amor livre, de dentro para fora, de fora para dentro. E quando eu me vejo como um irmão de todos, como um filho de um único Criador. Então ele tenta me jogar para um comportamento total de desinteresse, não quero mais nada para mim, só para os outros, mas isso é um erro. Qual é o caminho correto? É a autoestima, em que eu quero tanto para mim quanto quero para o outro. Eu já compreendo que quando eu dou para a vida, eu dou para mim e dou para todos. Que tem que haver um equilíbrio entre as coisas, porque a lei de Deus é justa. E a sua justiça, embasada na equidade, na adaptação,
dessa justiça para alcançar a todos. Então, eu quero para mim, mas eu quero para o outro também. Eu não preciso deixar de querer para mim. Eu não preciso me colocar no deserto e nem devo. Porque se eu estou no deserto, eu não tenho amor pelo outro. Porque se eu tenho que amar o outro igual a mim, se eu estou no deserto, eu não me amo e, consequentemente, é uma farsa esse meu amor ao próximo. É uma farsa. Completamente uma farsa. Então, eu tenho que ter e lutar, promover para que o outro também possa estar nos mesmos patamares que eu desejo para mim como pessoa. Então, cuidado com esse jogo que o ego faz para gente. Num processo de relação, se eu estou dentro de uma situação de poder, que eu não utilize a situação de poder para agir de forma dominadora como um tirano. Porque todo tirano, para tiranizar e governar, ele tem que ter alguém submisso a ele. Tem que ter um opressor. Para ter um opressor, tem que ter um oprimido. A vítima constitui o algoz. Mas que eu possa liderar, ou ser, ou agir de forma a ter autonomia. Eu comando e lidero a minha vida, e sabendo dessa medida, dessa atitude, eu ajudo o outro sem tiranizar, na compreensão de que ele precisa da liberdade para evoluir, como eu também preciso dela para poder evoluir. Então, eu não me prevaleço de uma posição, e numa relação, eu não ajo como opressor, porque eu não quero oprimidos. Então, para eu não ser opressor, eu tenho que coordenar a minha vida e apenas ser, para a vida do outro, uma pessoa que poderá auxiliá-la, mas não dirigi-la, porque eu não estou nessa condição. Eu não sei se eu me fiz entender, que aqui eu fiz uma abrangência de comportamentos e de cargos. Eu não sei se eu me fiz entender. Tanto a nível de posição de comando, como a nível de relação. Numa relação, não devo ser um dominador ou um opressor dentro de uma instituição chamada família, por exemplo. Porque todo opressor é aquele que só quer mandar e dirigir a vida do outro, mas em realidade é porque ele não tem autonomia dentro da sua própria vida. E todo oprimido permite-se ser dirigido porque, em verdade, ele não tem a menor vontade de dirigir a vida dele. É muito mais prático que o outro faça tudo por ele do que ele ter que fazer alguma coisa. Então, o que ambos precisam aprender no contexto da evolução, a nível de aprendizado fundamental? Ter autonomia. Eu preciso mandar na minha vida, porque eu estou largando isso, estou cuidando só da vida dos outros. E se eu estou na condição de oprimido, eu tenho que parar de fazer com que as pessoas dirijam a minha vida e tomar as rédeas da existência da minha própria vida. As rédeas da minha existência, da minha própria vida. Se fiz entender, gente? Que nós precisamos sair dessa polaridade. Lembra que um dos nossos aprendizados lá nos reinos da natureza foi simpatia e antipatia? Nem antipatizar com ninguém, nem adular ninguém. Para sairmos desse mecanismo da consciência egóica, é preciso compreender que eu não tenho que adular ninguém, porque adulação é inveja disfarçada, e nem ter aversão por ninguém, que também é inveja disfarçada. Então, nenhuma coisa nem outra, ser sincero, quem é bom, quem ainda não está lá, não está lá, mas nem ocupar nem uma localidade, nem a outra, nenhuma das duas vertentes. Nem ter aversão por nada nem ninguém, nem adular ninguém, enxergar cada um como cada um é, em realidade, sem julgamentos, só discernindo. O que é discernir? Às vezes entendo que no comportamento do outro há vícios terríveis. Ok? Que bom. Então devo ter precauções em relação a esses erros. Um exemplo, se uma pessoa é muito fofoqueira, eu não vou conferir a ela a minha vida particular. Mas, às vezes, ela é uma pessoa muito caridosa. Então, isso é uma coisa que nós podemos compartilhar. Entenda? Então, é sairmos
dessas extremidades que o ego nos joga. Aí essa tabelinha ali eu vou deixar para vocês irem fazendo as suas avaliações sobre os nossos comportamentos. Um outro exemplo. Nem ser vaidoso, achar que é a primeira estrela da manhã e é a primeira estrela da noite e a última da manhã, e nem ser desmazelado, desleixado consigo mesmo, mas é ser íntegro na sociedade. Não precisamos estar vaidosamente vestidos, mas podemos estar vestidos de forma simples, limpa e decente. Só. Então, nem a vaidade, nem o desmazelo. Nem o apego às coisas, nem a apatia, mas a compreensão da transitoriedade. Estamos num plano em que somos depositários das coisas, mas não proprietários. Esse corpo me foi conferido para uma experiência, mas eu devo ter a lucidez de saber que é só uma propriedade transitória, existe uma transitoriedade ali. Ele vai deixar de existir, ele vai morrer. Então, nada de apego, nem apatia, nem desprezo para com a vida material. Mas é compreender que as coisas são passageiras dentro da nossa vida. Passamos pelas coisas, as coisas passam por nós, melhor dizendo, para que nós possamos retirar dela uma experiência e nada mais. Nem a tristeza, nem a alegria, no sentido da euforia, que são emoções passageiras, mas a construção da felicidade. Compreender que na vida tudo passa. E quando a gente entende que tudo passa, há momentos de alegria e tristeza, os momentos são para serem vividos, não para serem modificados. Vividos e retirados deles experiências, isso é a transformação delas, é a experiência. Então, tenho momentos de tristezas, tenho momentos de alegria para aprender a construir a minha felicidade. Mas momentos não é uma vida inteira. Então, é sair dessas polaridades que o ego nos joga, só assim a gente vai sair dessa consciência egóica, dessa consciência que é uma consciência dualista, e podermos alcançar a felicidade que está destinada para todos nós. Então, gente, eu não quero mais ultrapassar do que eu já ultrapassei, né? E quero desejar a vocês uma boa viagem pela consciência egóica. E uma boa superação dessa consciência egóica, através desse processo da dialética que a gente viu ali. Nem viver numa polaridade, nem viver na outra, mas encontrar o caminho do meio, que é o caminho de equilíbrio. Para nós sairmos da ilusão dos opostos e também sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor e ingressarmos no próximo reino, que é o reino angelical, que está destinado a todos nós. Hoje, amanhã ou depois, não importa o tempo, mas ele é nosso. Tá? Então, agradeço a todos vocês por estarem comigo até essa hora, pela perseverança, e solicito a Leida, se ela estiver aqui conosco ainda, se ela poderia, por gentileza, fazer a nossa prece final. Sim, mas eu acho que a Elisa quer falar, né? Ah, quer? Não sei. Não, Não? Ela abriu. Não? não, eu abri, então. mas... Tá Pode bom. ir, Leida, desculpa. Tá bom. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, nossos queridos irmãos da espiritualidade que tanto nos auxiliam. Aqui agradecemos pela oportunidade do dia e por esse momento tão encantador que nos trouxe conhecimentos e aprimoramentos para o nosso melhor viver, favorecendo assim a observância dos nossos atos, dos nossos pensamentos e das nossas palavras, para que assim possamos direcionar melhor a nossa conduta de forma serena, moralizadora, perante o nosso irmão, respeitando-nos, enfim, favorecendo a nossa convivência de uma forma mais salutar, mais agradável e indo de caminho cada vez mais ao nosso encontro com o nosso querido Pai,
perante as suas leis divinas que nos auxilia cada vez mais nas nossas atitudes diárias. Obrigado mais uma vez a nossa irmã Inir por esse aprendizado, que possamos, ao rever esse estudo, retornarmos à nossa condição de aprendizes e seguirmos no caminho reto em direção ao Pai, para que no momento oportuno saibamos vivenciar de forma consciente o que nos cabe receber como aprimoramento, como recursos para o nosso aprendizado. Imensamente agradecemos aos amigos da espiritualidade, em especial os nossos mentores, por mantermos a ambiência em nosso lar, para que aqui pudéssemos estar nesse estudo, e continuamos com as nossas boas vibrações para que assim possamos perpetuar as boas vibrações também nos dias que se virão, nos momentos, nos ambientes em que viveremos. Mas para que isso aconteça, que saibamos também favorecer a ambiência adequada, com os bons pensamentos, enfim, possa nos auxiliar, querido Pai, a mantermos a nossa vibração, bem como também o nosso aprimoramento na vida que se segue, nesse mundo ainda tão material e ainda tão imperfeito que somos, nos deixamos influenciar. Muitíssimo agradecemos por essa oportunidade, por essa união de ideias e que nos envolva mais uma vez em paz e harmonia, não deixando, Senhor, de olhar por aqueles irmãos que temos em mente, que precisam de Ti como nós também, mas que eles possam, nesse momento, distante de nós, receber o Seu auxílio, a nossa prece, evocando a eles o bem-estar físico, moral e espiritual. Obrigada a nossa irmã Inir, mais uma vez, obrigada a todos nós aqui presentes que favoreceu esse estudo e que nos envolva de paz e harmonia no nosso lar nessa noite que se segue, que assim seja. Que assim seja.